Olá, gente, tudo bem? Shalom. Inicialmente, eu queria pedir desculpas, por essa voz que vocês estão ouvindo aí, né? Eu tô gripada, certo? E também eu não tô muito bem aparentemente aqui, né? A minha aparência não tá tão boa. Eu tô sem os meus óculos, né? Não tô usando óculos porque perdi, então tô forçando muito a vista e tal e tô com dores nos olhos, enfim. Mas queria pedir desculpa só por isso, tá? Mas então, né? Meu nome é Gabriela, alguns já me conhecem. Sou vocacionada, Shalom. E vim aqui conversar um pouco com vocês hoje, sobre crescer na graça, né? E aí, primeiro a gente se pergunta assim, o que é graça, né? A graça, ela é um favor. A graça é um favor. Como assim graça é um favor? Em tudo na vida existe graça, né? Então, por exemplo, eu faço um favor para um vizinho, ou um vizinho me faz um favor, né? Se alguém me faz um favor, eu automaticamente já vou querer retribuir aquele favor, né? Então eu vou querer, se eu peço algo para um vizinho, ele me deu, eu já vou. É como se eu já ficasse esperando que se ele me pedir, eu também vou retribuir. Eu ajudo, alguém me ajuda com algo, alguém, se eu tem uma situação, por exemplo, que minha avó saia, eu percebo que alguém ajuda a minha avó na rua a atravessar. Poxa, eu vou ficar muito grato por isso e com certeza eu retribuiria, né, mediante esse favor, que fizeram, eu também vou querer retribuir, né? Isso são exemplos, mas em tudo na nossa vida, existe isso. Então é uma troca de favores, né? A graça é isso, é um favor, é a troca de favores. Mas então do que difere, a graça de Deus para a graça que há em tudo na vida, né? A diferença é que a graça de Deus, ela é um favor imerecido, né? Como assim? Nós não somos merecedores desta graça, né? E a graça de Deus é um favor que Ele nos concede. Então, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor quis, né? O Senhor quer nos amar, o Senhor quer essa graça que vem dele, nós não merecemos. Então, não temos como retribuir, né? Não temos, o que a gente faz é pouco, né? Tudo que a gente faz é pouco, porque a gente não consegue alcançar, não consegue trocar, com esse favor. Então nós não merecemos, não tem como ser troca de favores, né? Então disso que difere, essa graça. A graça de Deus, ela transforma o nada em tudo, né? Então é um favor imerecido, né? Nós não temos como retribuir. Então, o que seria então crescer na graça, né? Crescer nessa graça. Se nós reconhecemos, que a graça de Deus é um favor que não merecemos, um favor imerecido, então reconhecemos que Deus, está mais do que tudo e nós que somos, meu Deus, pobres, diante de tamanha grandeza, da graça de Deus, há uma distância muito grande entre nós e Deus, distância no sentido de que nós precisamos reconhecer que não somos nada e que o único que reina é Ele, e o dono de tudo é Deus, o poder está em Deus, a graça é de Deus. Então, diante disso, nós precisamos desejar crescer nessa intimidade com Ele, crescer em gratidão, crescer em intimidade. E de que forma nós crescemos, nesta graça? Olha só, o Papa Francisco, ele nos dá 5 passos, que são 5 dicas para a gente crescer na graça. E essas dicas são, que ele nos dá. A primeira dica é a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é onde a gente descobre quem é Jesus, quem é Cristo. Ele é a palavra, Na palavra de Deus, quem vive, quem tem uma experiência com a palavra de Deus, não tem como não ser transformado, Nós precisamos viver esta experiência na palavra, descobrir, conhecer a Cristo através da palavra, que é Ele mesmo.
A segunda dica, assim, o segundo passo, né, é a oração. Eu acho fantástico quando o Papa Francisco, ele compara a oração com um jogo de futebol, né? Porque ele diz assim, se nós, né, se uma pessoa é escalada para jogar uma partida de futebol, e principalmente quando é uma partida de futebol muito importante, né? Por exemplo, na Copa do Mundo, os jogadores, eles treinam muito para a Copa do Mundo, porque é algo, meu Deus, uau, fantástico, né? Então, para que, de que forma esse jogador se prepara, né, para esse jogo, para essa partida de futebol? Ele precisa treinar, né? Muito provavelmente todos os dias ele vai treinar, porque ele vai precisar estar apto para o dia da partida. E, da mesma forma, o Papa Francisco nos convida a fazer essa reflexão, né? Porque ele compara, ele diz que Jesus nos quer no time dele. Então, se Jesus me quer no seu time, o que eu preciso fazer? Treinar. Treinar para conseguir jogar a partida, né? Que é a vida, né? A nossa vida é uma partida e assim, a gente precisa estar o tempo todo treinando, por quê? Porque nós, quando a gente tem uma vida quando a gente tem uma experiência com Deus, se prepare porque não vai ser nada fácil, né, daqui para frente. Então, nós precisamos, esse treino, né, ele compara esse treino com a nossa oração, que precisa ser diária, né, porque um dia que eu deixo de treinar, meu Deus do céu, né, aí meus músculos já não estão mais naquele mesmo movimento, né, a minha respiração, ela precisa, tudo isso eu tô, né, dizendo do jogo de futebol, como a gente precisa, porque se não treina, se tá naquele ritmo e um dia para, é como se quebrasse, né? Poxa, tudo aquilo que eu vim construindo é como se quem malha, né, também é assim, né? Diz que se deixar de estar ali naquele ritmo de malhação, se deixar de um dia e depois você vai esfriando. Assim é a nossa vida de oração, né? Quando a gente, poxa, a gente vem naquele ritmo tentando, né, e lutando para rezar todo dia e chega um dia a gente falha. Pra voltar a rezar, gente, né? Eu digo que, meu Deus do céu, não me deixe parar, porque se eu parar pra voltar, né, na nossa vida de oração, porque a gente vai, já não rezei hoje, então, aí chega amanhã, já não rezei ontem, e aí pra voltar ao nosso ritmo de novo, né, aí custa muito, né? Então, é isso que ele nos chama, né, a refletir. A nossa vida de oração é como se fosse, o combustível, assim, né, da nossa experiência, da nossa fé, é algo que alimenta, né? É algo que é onde a gente cresce mesmo em intimidade, né? A oração é o lugar onde a gente é o diálogo, né? Onde a gente cresce em diálogo, em amizade com Deus. Então, é onde os frutos, né, brotam da nossa oração. Então, esse é o segundo passo que ele nos fala. O terceiro passo, né, que ele fala, são os sacramentos. Os sacramentos, gente, são um sinal, né, visível, um sinal palpável, assim, do amor de Deus por nós. Por exemplo, né, vou dar exemplo só de dois, mas o sacramento da reconciliação, né, da confissão, outro, né, o sacramento, meu Deus, da Eucaristia. Gente, o sacramento da Eucaristia é uma prova de amor, né? Jesus se dá a nós como alimento. Mas isso é visível para quem tem fé, né? Para quem alimenta essa fé. E nós que cremos nisso, meu Deus, isso é muito valioso. Então, os sacramentos, nós precisamos ter fidelidade assim a eles, né? É algo constituído pela nossa igreja e é também um espaço, uma oportunidade de crescimento na graça, né? São os sacramentos, a fidelidade aos sacramentos. A quarta dica que ele nos dá, o quarto ponto, é a Santa Mãe de Deus, né? Nossa Senhora Linda, né? A Maria Santíssima. Nossa Senhora, ela é a seta, né, que nos leva para Jesus. Nossa Senhora, ela não quer que nada pare nela, mas sim que chegue até Ele, né? Então, Nossa Senhora, ela é o caminho mais rápido, né? O caminho mais certo também para chegar até Jesus, né? E ela é uma medianeira, né? Uma vez eu fiz participei de uma dinâmica, né? E isso ficou dentro de mim, assim, né? Nossa Senhora, eram duas pessoas, né? De um lado, uma pessoa distante da outra e tinha uma no meio. E foi pedido que uma pessoa
a pessoa da extremidade, de uma extremidade, tentasse passar, né, esse objeto para a pessoa da outra extremidade sem muitos esforços. Essa pessoa de uma extremidade à outra, ela não conseguiria passar porque não podia sair do lugar, né? Então, ela não conseguiria passar sem jogar ou sem ir até a outra pessoa fazendo arrodeios, porque tinha essa pessoa ali no meio, ou sem, né? Ou melhor, não podia se mover, então ela não podia ir até a pessoa. Mas ela teria que jogar, né? Não teria como passar diretamente na mão da pessoa. Então, ela precisaria dessa pessoa auxiliar, que era essa que estava no meio, representando Nossa Senhora, né? Então, a pessoa era nós, né? A pessoa do meio era Nossa Senhora e a pessoa da outra extremidade era Jesus, né? Porque os nossos pedidos que levamos a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora intercede por ele junto a Jesus, né? E Jesus a Deus, né? Então, assim, é um caminho mais rápido, né? Um caminho mais perfeito. Eu gosto muito das definições de São Luís, né? No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, porque ele vai dizendo que Nossa Senhora é essa medianeira das graças, assim, né? Ela não deseja nada para si, mas ela só quer mesmo que chegue até Jesus. Então, com certeza, tudo que levamos a ela não fica nela, né? Isso é uma certeza que temos porque Nossa Senhora é humilde, né? E nós devemos nos espelhar nela e nessas virtudes. Então, esse é um ponto que o Papa Francisco também nos fala. E ele fala um último ponto, né? Que são 5. Ele fala de aprofundar na fé, né? E qual a forma de nós aprofundarmos na fé? Em comunhão com a igreja, né? Que é a esposa de Cristo, né? Que é a esposa do Senhor. Não existe lugar mais favorável para esse aprofundamento, né? Para crescer em experiência, em graça, na fé, do que meu Deus, agora merecer aquele editor aqui, igreja, do que a igreja, né? Que é um lugar que nos favorece a vivência, né, em comunidade, a união com os irmãos, e isso tudo nos ajuda a crescer em intimidade, a crescer em graça, né? E, assim, esses são os 5 pontos. Então, recapitulando, né, tem a palavra de Deus, a oração, os sacramentos, Nossa Senhora, né, como porta, e o aprofundamento nesse aprofundar na fé. E assim, né, gente, Deus, ele supera todas as nossas expectativas, né? Como assim? Deus, ele sempre se antecipa, né? Que às vezes a gente tem mania sei lá, de achar que nossos problemas, né, principalmente quando a gente tá em muitas dificuldades e tal, é quando a gente mais se distancia, né, de Deus, porque a gente acha que a gente tá só, mas quando a gente confia, né, em Deus, quando a gente confia na providência, ele sempre se antecipa, ele sempre vai superar as nossas expectativas. Mas para a gente também crescer em confiança, nessa confiança na providência de Deus, né? Nós vamos eu sempre estou repetindo aqui, né? Falando que precisamos crescer em intimidade, porque Deus, ele nos quer íntimos, ele nos quer perto, né? Não como alguém, porque por isso que eu falei, né? Não distante, quando eu digo assim que nós estamos distante de Deus, eu digo nisso da gente se sentir sim, né? Lá embaixo mesmo, no sentido de que nós não devemos, ele é que merece todo o louvor, ele é o que está acima de tudo, mas Deus nos quer próximos dele, né? Em intimidade mesmo. Então, o que é crescer? Né? Quando a gente diz assim, crescer em intimidade, crescer na graça. Crescer é aumentar, né? Crescer é evoluir, é progredir, crescer é se desenvolver. Então, nós precisamos nos desenvolver nessa graça, né? Que é esse favor que eu fui falando, né? Que da graça como um favor concedido, né? Por Deus. Então, nós precisamos crescer e nos desenvolver, né? Na graça. Mas diante disso, a gente sabe que Deus, ele deseja isso, mas eu também preciso desejar, né? A nossa experiência com Deus, né? A minha experiência com Deus, ela precisa me mover, né? A desejar
buscar a vontade de Deus, né? Então, senão não houve experiência fecunda, né? A experiência que gera frutos, né? É essa, porque a experiência ela precisa, né? Me mover a isso e também me mover a levar isso a outros, né? Então, diante disso, isso é um movimento de crescimento, né? Isso do eu desejar, o eu querer, né? Eu quero crescer na intimidade com Deus, eu quero crescer na graça de Deus, né? Então, eu preciso me mover a isso, eu preciso desejar. Mas a gente só deseja, né, quando tá no nosso coração, quando é uma verdade. Então, quando eu tive uma verdadeira experiência com isso, né? Então, Moisés, ele fala uma coisa que eu acho legal, né? Ele diz assim, quem quer sombra e água fresca, não, como é que ele fala? Não procure, não brinque. Quem quer sombra e água fresca, não brinque com o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo nós precisamos suplicar esse Espírito, né? Para também nos ajudar a nos mover a isso, né? A desejar isso. E assim, nós só vamos crescer em intimidade mesmo, né, claro, seguindo esses passos, esses pontos que o Papa Francisco nos disse, né, um especial aqui é a oração, né, gente? A oração, ela é mesmo, um impulso, sabe? A oração é como uma cama elástica, sabe? Que nos impulsiona, assim, porque sem ela realmente, né, quando eu lembro muito assim de experiências minhas assim, né, quando muitas coisas, depois que eu me arrependia de tantas coisas, quando eu ia avaliar, muitas das coisas eu fazia sem essa experiência da oração, né? Muitas vezes quando eu estava afastada da oração, né? Quando eu estava longe deste diálogo com Deus. E aí, para falar disso, eu queria até ler para vocês aqui a passagem que é muito conhecida, né? Que é do filho pródigo, mas eu queria trazer para vocês um ponto que muitas vezes a gente não discute, né? Então, deixa eu ler aqui. Quem quiser também acompanhar, né? Aí a, a leitura é Lucas 15, né? De 11 a 32. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém las dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava indo ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Então ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos.
e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado.